Fala aí, galera do 8º ano da Secretaria Estadual de Educação do Estado do Rio de Janeiro. Eu sou o professor Roberto Stabile, professor de Geografia, e hoje nós vamos falar um pouquinho das questões econômicas na América Latina, blocos econômicos e relações entre os países. Na verdade, vamos conhecer um pouquinho da América, da nossa América Latina, questões relacionadas aos problemas da América Latina e essa relação que a gente tem de comércio entre os países. Formação de bloco econômico nunca é fácil, galera, e a gente vai entender um pouquinho quais são esses níveis de blocos econômicos, o que é isso e qual o destaque aqui no Brasil. Bom, galera, na América Latina a gente tem uma série de questões importantes para a gente falar, principalmente sobre formações dessa dinâmica de blocos e comércios entre países. Entretanto, as questões naturais vêm se destacando muito nos últimos anos. Por quê? Porque existe uma gestão, vamos falar, gestão de recursos hídricos. Vou dar um exemplo para vocês. O Rio Amazonas nasce onde? Aí você fala assim, caramba, Roberto, eu sei que nasce lá na Cordilheira dos Andes. Então passa por vários países, não é isso? Eu vou dar um exemplo do Rio Nilo. Da mesma forma, quando a gente pensa no Rio Nilo, a gente pensa no Egito. E na verdade ele nasce lá atrás. Ele passa por vários países na África, como aqui na América Latina. E aí é uma necessidade muito grande. Sabe por quê? Porque quando você fala de economia, muita gente acha que a economia e a questão ambiental estão bem desligadas. Elas não estão bem unidas, por sinal. Eu vou dar um exemplo para vocês. Estamos passando aqui na região sudeste por um período de, como a gente pode falar assim, problemático em relação aos níveis dos nossos reservatórios. Ou seja, não choveu tanto na época de chuvas, né, no verão aqui na América Latina, desculpe, na região sudeste, principalmente porque a gente tem problemas na Amazônia, desmatamento, etc. E o que acontece? Esses rios voadores não conseguiram chegar de forma, vou falar correta, não, mas intensa aqui na região sudeste. Logo, a chuva que deveria cair durante o verão não aconteceu. Então, nossos reservatórios estão mais baixos. Com isso, nós pagamos mais caro a conta de energia e aí nós temos outras questões relacionadas à nossa produção. Você sabia que a água é muito importante? Esse é um grande exemplo. Não só o abastecimento do nosso dia a dia, o abastecimento da agricultura, que leva praticamente 70% dessa água, como também a produção de energia. Ou seja, a gestão de água na América Latina é fundamental. E adivinha qual é o país que tem a maior quantidade de recursos hídricos e o maior potencial disso? O Brasil. O Brasil tem esse potencial. Então a preocupação toda é essa. Por quê? Porque a gente tem que levar em consideração que muitos dos rios que nascem fora do território brasileiro e chegam ao território brasileiro são questionados em relação à contaminação, à poluição e etc. No entanto, a gestão do recurso hídrico aqui dentro, ela é fundamental. A gente também não pode fazer as mesmas coisas que outros países fazem. Não que esses estão fazendo, porque nós sabemos muito bem que na América Latina a gente tem um problema, e inclusive aqui no Brasil, em termos de saneamento básico, em relação principalmente ao uso da água. Então, para a gente, nesse cenário, a gente tem uma série de questões na América Central, por exemplo, aqui na própria América Latina, em relação ao uso, ao consumo da água, é gravíssimo e muito importante. Uma outra questão muito interessante de falar, quando a gente falou sobre a questão da água, e a gente está falando sobre a questão de blocos, de formação da América Latina em si, é a questão da urbanização. Posso falar que a América Latina, primeiro só 3 países na América Latina, entre aspas, passaram pela industrialização tardia. O que é isso? Passar pela industrialização tardia. Tiveram um processo de industrialização, principalmente na primeira metade, até os meados do século XX, Brasil, Argentina e o México. Outros países depois passaram por isso, mas esses países conseguiram atingir, de uma certa forma, o processo de industrialização. Isso trouxe o que para a América Latina? Bom, aqueles que não conseguiram passar pela Revolução Industrial tardia, infelizmente demoraram um pouquinho a se urbanizar. Alguns países ainda têm uma urbanização muito recente. E primeiro, o que é essa urbanização? Que negócio é esse, Roberto? Urbanização é o seguinte, quando a população urbana é maior do que a população rural. E para muitos países, isso aconteceu agora nos últimos anos. No Brasil, por exemplo, só para dar um exemplo ao Brasil, isso aconteceu em 1976. Ou seja, somente na segunda metade do século XX o Brasil se torna urbano.
E ele passou pela Revolução Industrial. E imagina aqueles que não passaram, ainda continuam falando sobre isso. Eu vou dar um exemplo, e é um termo que se utiliza muito para caracterizar países da América Central, principalmente, República das Bananas. Devido a uma fábrica de bananas que tinha em alguns países. Na verdade, mostra um pouquinho da característica desses países em relação, principalmente, ao agronegócio. A exportação, a agricultura como base. Isso, de uma certa forma, também se enquadra no território brasileiro. Isso mostra um pouquinho como é que foi essa urbanização, essa característica urbana da América Latina. Muitos países estão passando agora por esse processo de urbanização, outros um pouco antes, né, alguns anos atrás, mas a gente tem outras questões importantes, principalmente por quê? Porque essa urbanização ela não foi organizada. Porque ela ocorre principalmente pela mecanização do campo, que faz com que a população saia do campo para a cidade através do êxodo rural e lote as cidades, né? Que cresça cada vez mais a cidade, sem um controle literalmente do Estado. A gente está vendo isso aqui, e principalmente no Rio de Janeiro, a gente observa muito isso, mas em outros países da América Latina também. Se nós pegarmos assim os países, quais são os países da América Latina com maior população? Aí a gente tem São Paulo, por exemplo, ou seja, cidade, né? São Paulo, cidade do México, o próprio Rio de Janeiro, outras cidades estão crescendo também em relação ao quê? Essa concentração populacional. Nessa questão urbana na América Latina, e esse crescimento populacional fez com que a população se concentrasse muito nos grandes centros urbanos. Por quê? Pela questão econômica, a gente sabe muito bem isso no processo migratório, que é muito comum. Você sai do campo para a cidade, você sai de uma região mais pobre para uma região mais rica, e isso aconteceu não só no Brasil, mas aconteceu em outros países também. Não há uma distribuição muito igualitária dessa população. Eu vou dar um exemplo do Rio de Janeiro, e eu vou citar um termo que vocês vão ouvir lá no ensino médio, quando vocês chegarem no ensino médio, que a gente chama de macrocefalia urbana. Hoje o Rio de Janeiro tem 7 milhões de habitantes e, na verdade, o estado do Rio de Janeiro tem 16. Ou seja, quase, vamos colocar, arredondando, 40% da população de todo o estado só está na cidade do Rio de Janeiro. Isso mostra uma concentração muito grande populacional aqui. E o que acontece na Cidade do México, o que acontece nem tanto em São Paulo, mas o quê? A população procurou o grande centro. Muitas vezes a capital, e aqui no Brasil não, porque a capital era o Rio de Janeiro, depois passou a ser Brasília, e não tem essa concentração tão grande, mas procurou esses centros econômicos. E aí, todo esse processo migratório ligado, tanto ao êxodo rural, quanto ligado a essa atração ao processo industrial, fez com que essa população, de uma certa forma, viesse para cá, para os grandes centros. E aí, será que cabe? Quantas pessoas cabem numa cidade? É uma pergunta para vocês. Quantas pessoas cabem numa cidade? É difícil, né? A gente tem uma interrogação grande para isso, porque eu não sei quantas pessoas cabem no Rio de Janeiro. Eu sei o seguinte: ocorreu um processo, e eu vou falar novamente um processo que vocês vão aprender também no ensino médio, chama-se periferização. O crescimento da periferia. As pessoas não poderiam morar no centro, ficou mais caro morar no centro, e essas pessoas começaram a morar cada vez mais longe do centro, cada vez mais longe, para a periferia. E essa população que foi para a periferia, ela fica cada vez mais longe do centro. E que essa é uma tendência muito forte. E aí você pega São Paulo, Rio de Janeiro, Cidade do México, a população mais pobre, a população mais carente, com salários menores, né, estão cada vez mais longe do centro urbano. E essa é uma característica que a gente chama de periferização. E é muito visto isso na América Latina. Principalmente por quê? Porque os estados não tiveram condições de organizar essa população, além da ocupação das encostas, ocupação das margens dos rios, que traz uma série de tragédias em momentos de chuva, como acontece aqui no Rio de Janeiro. Esse cenário que a gente está mostrando um pouquinho da América, por exemplo, está relacionado ao crescimento populacional de um período que foi muito importante, por exemplo, a industrialização desses países, que fez com que a população crescesse. Eu vou dar um exemplo para vocês, e essa questão populacional na América é muito importante, porque quando a gente fala de questões de blocos econômicos, de formação, quando você junta países para fazer um comércio, a gente tem uma variação populacional e questão de consumo. Então você comercializa com alguns determinados produtos, compra de outros produtos, e muitas vezes não é uma coisa assim equiparável, principalmente porque você tem populações diferentes. Eu vou dar um exemplo: a população da Argentina está aproximadamente 45 milhões de habitantes. A nossa população hoje são 220 milhões de habitantes, mais ou menos isso.
E aí, olha só a comparação disso. A gente tem quase 5 vezes mais do que a população argentina. Então, nessa balança de comércio, como acontece com o Mercosul, eu não posso falar para vocês que isso é igualitário. Não é, não pode ser. Tem populações diferentes, como acontece com o Paraguai, como acontece com a Bolívia, como acontece com o próprio Uruguai, que faz parte do nosso bloco econômico. O nosso bloco econômico, o Mercosul, é Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. O Uruguai tem uma população muito pequena, menor que a do Rio de Janeiro, menor que a população da cidade do Rio de Janeiro. Então, o comércio ele é diferenciado. Tá? Então, as tendências populacionais são bem diferentes em cada país. Eu vou dar um exemplo no Brasil, na década de 60 aproximadamente, cada mulher tinha aproximadamente 6,2 filhos. É isso mesmo, 6,2 filhos. E esse número veio caindo. Hoje, aproximadamente, nós temos uma faixa de 1,75 filhos por mulher. O que é isso? Por que 75? Porque é um dado estatístico, né, galera? Tem gente que tem 3, tem gente que tem 2, tem gente que tem 1, tem gente que não tem nenhum. Quando você faz essa conta dá quebrada. Mas, consequentemente, nós saímos de 6, que vocês devem ter falado assim, realmente, Roberto, minha avó teve tantos filhos, minha bisavó teve 20 filhos, 15. Quem pensou hoje que você fala assim, caramba, eu vou ter 15 filhos? Não. É um número que a gente tem no Brasil, tem, mas no nosso cotidiano hoje, talvez seja um número bem elevado. Mas 6 já era uma coisa, hoje nós estamos numa faixa de 2. É claro que tem gente que tem mais, tem gente que tem menos, como a gente falou. Mas esse crescimento populacional do Brasil, principalmente nos meados do século XX, fez com que a nossa população explodisse. Não que nós vamos ser o grande país, como a China, como a Índia, por exemplo, com mais de 1 bilhão, não, de maneira nenhuma. Mas mostra um pouquinho esse cenário de crescimento populacional. E a população brasileira, ela se concentrou principalmente no litoral e nos grandes centros urbanos, como eu falei. Aqui no Rio de Janeiro tem 7 milhões, em São Paulo, se não me engano, tem 12. Olha só aí eu tenho a população maior do que muitos países na América Latina. Mais do que isso, tem metade da população argentina em 2 cidades brasileiras. Será que a gente consegue concentrar essa população e dar uma condição de vida adequada para essa população? Será que eu consigo saneamento básico para todo mundo? Será que eu consigo fazer com que essa população more de forma adequada? Claro, galera, é muito difícil disso acontecer. Isso não acontece. A gente não consegue fazer isso. Falta saneamento básico, falta relações direcionadas principalmente à questão do conforto do dia a dia, né? A gente tem problema de segregação socioespacial, galera. A gente tem problema em relação ao déficit, né, habitacional. Tem muita gente morando na rua. E esse é o grande problema. Assim, a cidade cresceu demais e o governo não conseguiu acompanhar esse processo e ocupar essa população nesse cenário. Por esse crescimento econômico e em alguns países, inclusive no Brasil, nos meados do século XX em diante, e a concentração populacional, como a gente já tinha comentado, essa população cresceu muito nos centros e causou aqueles sistemas que a gente chama de periferização. Eu vou dar um exemplo para vocês. Hoje no Brasil, eu tenho 85% da população ligada principalmente nas áreas urbanas e 15% nas áreas rurais. Então, ou seja, hoje o Brasil é um país urbanizado, consolidado, urbanizado. Outros países são 52, 48, assim, aquele nível bem meio a meio. Principalmente porque a agricultura passou a ser, ainda continua sendo muito importante. A Bolívia é um grande exemplo disso. Mas nós crescemos demais. E as cidades que cresceram demais no Brasil, elas tiveram, né, um processo de crescimento um pouco desorganizado. E como a gente falou, né, ocupação das encostas, ocupação das margens dos rios, muita gente morando na rua, muita gente chegou aqui, não conseguiu emprego e ficou em situação de rua. Tem muita gente que não tem moradia adequada e, consequentemente, começa a ocupar essas áreas que a gente sabe muito bem são áreas de risco. E a periferização, né, cada vez mais longe do grande centro urbano. No geral, a América Latina, apesar de ser uma importante parte, aí vamos colocar na divisão do continente, porque muita gente chega para mim e fala assim, Roberto, você fala sempre América Latina, como é que é a divisão desse continente? É a América Anglo-Saxônica, que é Estados Unidos e Canadá, e a América Latina, México, né, para os países até para o sul. Mas a América Central, o México está na América Central, a América do Norte, o México está na América do Norte, a América Central e a América do Sul. Essa é a divisão. A América Latina são os países que foram colonizados por Espanha e Portugal. Tivemos outras colonizações, tá? Mas principalmente a língua latina, etc., tudo isso. Só para identificar isso. Como é que são as cidades latinas, de uma certa forma? Cidades latinas, como a gente já comentou durante praticamente o texto todo, né? A aula toda.
a gente fala o seguinte, as cidades da América Latina ela têm características muito próprias. São cidades que apresentam uma característica cultural firme em cada seu espaço. Vou dar um exemplo aqui do Rio de Janeiro. A gente, com essa pandemia, nós não tivemos carnaval. E aí isso pra gente faz uma diferença. O atual prefeito está se falando muito nessa questão da volta do carnaval em fevereiro. Por quê? Porque é uma festa tradicional no Rio de Janeiro. Assim como em algumas outras regiões a gente tem festas importantíssimas, por exemplo, culturais, que mostram no Nordeste, no Norte do Brasil, no Centro-Oeste, no Sul, que foram paralisadas. Mas o perfil da cidade em si. Você tem cidades com características alemãs aqui no Rio de Janeiro, características italianas, tem bairros com características japonesas aqui em São Paulo, por exemplo, principalmente em São Paulo você tem características italianas. Quem não lembra do Palestra Itália, do Palmeiras, que é um bairro italiano, etc. Ou seja, as cidades da América Latina também são assim, só que são cidades, como a gente falou, são cidades que cresceram demais, principalmente pela concentração econômica. Esse é um aspecto importante, se falar sobre isso principalmente nas capitais. Porque a gente olha as capitais dos países e vê uma concentração populacional maior, porque parece que aqui na América Latina, a concentração das capitais, tirando o Brasil, que eu vou falar Brasília porque é uma cidade administrativa mesmo, mas falando do Rio de Janeiro, São Paulo, mas eu falo Buenos Aires, eu falo Cidade do México, e entre outras cidades mostram a preferência da capital, como se nós tivéssemos o quê? O cenário urbano, o cenário econômico, o perfil, na verdade, dessa questão da América Latina. Bom, galera, prazer muito grande. Até a nossa próxima aula.